A paz do Senhor para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que eu saúdo o seu irmão em Cristo, Pastor Manuel. Nós vamos falar sobre teologia. A doutrina que estuda sobre Deus chama-se teologia, né? O termo teologia, usado em seus aspectos etimológicos, é composto de duas palavras gregas, né? Theos, que significa Deus, e logos, que significa ciência ou tratado. A teologia estuda o seguinte sobre Deus: sua posicionalidade, seus atributos naturais e morais, sua existência na sua eternidade, sua santidade, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua espiritualidade, sua imutabilidade, seus nomes, sua retidão, sua providência, sua paternidade, a Trindade e tudo mais que a teologia pode nos revelar acerca de Deus. Embora não encontramos nas Escrituras Sagradas a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter. A teologia, com certeza, você analisando ela na sua essência, ela é bíblica em toda a forma de se expressar. A teologia é bíblica. Vejamos quais são assim os pontos da teologia. A primeira classificação da teologia. A teologia é envolvida com Deus, o homem e a religião. E por isso tem várias divisões, né? A teologia está classificada em 5 principais ramos, a qual está classificado a teologia. Primeira classificação, nós vamos falar sobre teologia exegética. A teologia exegética, esse ramo da teologia, meus amados irmãos, procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras sagradas, o cânon das escrituras sagradas em si, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foi escrita a Bíblia Sagrada, né? Contudo, assim, então, na sua língua, no princípio original, no grego koiné, no aramaico também. Então, a teologia, uma ramificação da exegética, ela procura, então, a interpretação do original, visando assim, então, do original a verdadeira expressão, a verdadeira fato de quando foi escrita a Bíblia Sagrada, decifrando as dificuldades de interpretação, como no caso da hermenêutica sagrada. Então, a teologia exegética, esse ramo, ela procura descobrir o verdadeiro significado. A Bíblia não é um livro qualquer, na verdade, né? A Bíblia é um livro espiritual, é um livro inspirado por Deus, é um livro que Deus tem participação do começo, do meio e do fim, né? Deus está presente nos 66 livros, sendo que nos 39 livros do Novo Testamento, ou seja, do Antigo Testamento, e nos 27 livros também aí do Novo Testamento, tornando um compilado de 66 livros, a Bíblia Sagrada, né? Então a Bíblia Sagrada, ela tem então essas classificações, né, da teologia exegética, que vai aí dar a interpretação do que a Bíblia é no original, ou seja, a teologia também histórica, né? Vamos falar também da teologia histórica, esse ramo da teologia que traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, a teologia histórica envolvendo o estudo da história da igreja, como por exemplo a história do cristianismo. Então a teologia histórica vai falar então sobre o princípio da igreja, né? Atos capítulo 2, que fala sobre ali o princípio, a formação da igreja no contexto geral. Então a teologia histórica, ela vai traçar assim o princípio da igreja, né? Desde ali dos seus fundadores, do princípio fundador por Jesus e seguido por Pedro e os demais apóstolos que deram continuidade à obra maravilhosa de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus na terra. Também temos a teologia dogmática, né? Qual que é a teologia dogmática, pastor Manuel? Esse ramo da teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja, como, por exemplo, a teologia calvinista, luterana e outras más, né? Então, a teologia dogmática é o ramo que estuda os verdadeiros fundamentos da fé. É igual uma igreja, né? Quando a igreja ela vai ser fundada, exige assim então a sua base de fé, né? A sua base de fé. Então, tem igrejas que creem no batismo do Espírito Santo, tem outras já que não crê, tem igreja por isso são disseminadas em pentecostais, neopentecostal. Então cada igreja ela tem a sua base de fé, o seu alicerce em que ela defende,
na palavra de Deus. Então isso se classifica também como teologia dogmática, que é sobre o calvinismo, luteranos e outros mais que assim então interpretaram e tiveram a sua base de fé, é a teologia dogmática. Temos também a ramificação da teologia bíblica. Esta ramificação traça o progresso da verdade, né? Através de diversos livros da Bíblia, descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes, como por exemplo a teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento e teologia do Pentateuco também. Então essa teologia bíblica, nós sabemos que o Pentateuco, né, é a teologia bíblica, o Pentateuco ali, os 5 primeiros livros, tá, escrito por Moisés. É ali a teologia do Antigo Testamento, fala a história da igreja. Ou seja, do Antigo Testamento fala dos livros poéticos, livros proféticos, livros históricos também. Então essa é a teologia bíblica, né? Que traça assim então a difundir, na verdade, um certo parâmetro dos estudos da teologia do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Essa é a teologia bíblica. Então, a doutrina de Deus, a teologia, ela é a doutrina de Deus. Então, quando estudamos a palavra de Deus, obviamente que estamos interessados em buscar a Deus e aprender a Deus. Então, nós vamos ficando por aqui hoje nesse vídeo e logo mais nós postaremos